Estamos aqui iniciando a live Uma Vida, onde vamos falar sobre o Odoaldo Berneiras Rochefort, pai do professor Odoaldo, aqui nosso parceiro nas nossas lives. E já não temos mais ele conosco, mas toda a história que ele passou, toda ali vivência ali no Rio Grande do Sul, é muito importante esse registro que vamos fazer agora, conversando com o professor Odoaldo, que é alguém que traz esse legado aí da vida do seu pai, é alguém que também se encaminhou na panificação. O Odoaldo está no estúdio, trazemos aí o Odoaldo, dando-lhe um forte abraço. Professor Odoaldo, prazer estar com você nesse momento, mesmo aí a família sentindo todo esse momento, né? Mas o ciclo da vida lá do Rei Leão segue, né? Então, as memórias boas, com certeza a gente tem que trazer à tona, né? Eu sei que você e sua família tem muitas lembranças boas do seu pai. Então, sinta-se abraçado aí por todos nós, tá? Muito obrigado, meu querido. E é um prazer estar aqui podendo falar da vida dele, né? Que representou bastante, não só para a nossa família, mas para o setor de panificação mesmo. Foi uma vida bem dedicada e a gente olha para trás e fica feliz, né, com o que ele conseguiu construir. E a herança está aqui, né? Pois é, e eu fico feliz agora também porque eu fiz parte, né? Eu trabalhando como executivo, eu fiz parte lá com vocês também, né? Em alguns momentos visitando lá vocês, dando curso lá dentro da casa do padeiro Rochefort, e a gente vai falar um pouco sobre isso aí também. E, claro, ali na dinâmica de um negócio, né? Ser filho de comerciante, eu também filho de comerciante, e a gente aprende muito para a vida, né? Mas antes disso, professor Odoaldo, eu queria que você falasse um pouco do seu pai, das origens dele, da família dele, dessa história até chegar se ele é originário mesmo de Porto Alegre, como é que começou aí a vida dele lá atrás, em termos de formação, ou se foi aquele que se formou na escola da vida. Como é que conta um pouco para a gente aí sobre essa jornada? A jornada dele é muito bonita, assim, né? E, na verdade, começa com esses nossos nomes aqui, que é muito interessante, que o meu avô era Odoaldo Ivo Rochefort, que, por sua vez, teve o filho que é Odovaldo Berneira Rochefort, que, por sua vez, teve o filho Odoaldo Ivo Rochefort Neto, que sou eu. Então, a gente teve essa confusão de nomes durante todo o tempo. E o começo começou com... Né, o começo foi com o primeiro Odoaldo, né? Então, o meu avô, na verdade, em 1936, aí que começa a história, ele criou uma loja chamada Bazar Triunfante, lá em Pelotas. E nessa mesma época, em agosto, nasceu o pai, né? Só que aí o pai foi crescendo também como eu, né, dentro da loja, e o meu avô veio a falecer do coração, que é uma doença que nos acompanhou durante todo o tempo também, o vô, o pai e eu, com 21 anos, né? Então, com 21 anos, ele teve que assumir o empreendimento do vô, junto com a minha avó, e começou a tocar a empresa. Foi daí que ele começou, então, a entrar no ramo, vou chamar assim, do comércio, né? E de ser um proprietário de um negócio. Passado pouco tempo, devido à inexperiência dele também, o negócio começou a não dar certo e ele foi trabalhar, então, na filial que tinha do Fermento Taquara em Pelotas. E aí começa a aproximação, então, com a panificação, né? Durante 2 anos ele fazia venda, entrega de fermento ali na região, mas depois, devido ao trabalho que ele desempenhava, ele foi convidado a vir para a capital. E aqui na capital ele percorria o interior todo, né? Aqui do Rio Grande do Sul. E isso então, foi, ele é contemporâneo do professor Araújo, né? Ali da Flecha. Isso, Né?
Foi um grande Isso, divulgador da era o panificação. começo, O né? berço da aprendizagem dele de panificação já foi ali um grande mestre da época, né? Isso, exatamente. E naquela época, quando a gente falava em fermento, o fermento era biológico, era fresco, né? Então tinha todo um problema de estar refrigerado durante todo o tempo, levar refrigerado. Era um negócio de outro mundo naquela época, né? E as condições não eram favoráveis, né, de transporte. Quem está vivendo o dia de Isso, hoje não consegue imaginar o que era levar um produto refrigerado de um lugar para o outro, ou mesmo armazenar produtos refrigerados, né, dentro de uma padaria. Não era fácil, não era fácil. eu me lembro até hoje dos caminhões que ele andava para lá e para cá. E aí, então, ele ficou em Porto Alegre. Isso foi muito interessante, né? E já mostra o perfil do meu pai, que ele era, então, um motorista, né? Vendedor de fermento. E nessa estada em Porto Alegre, que ficou mais uns 2, 3 anos, ele foi convidado a abrir a filial de Londrina, no Paraná, como gerente. Então, ele passou a ser gerente do fermento Taquara na filial de Londrina, lá no Paraná. E aí eu já era pequenininho nessa época, comecei o primário lá em Londrina. A gente ficou uns 6 anos, mais ou menos, e aí aqui a filial de Porto Alegre estava precisando, né, renovar a gerência e ele veio para cá. Então aqui a gente ficou muito tempo. E a minha família, tu perguntou de onde é que ele era, é de Pelotas, né? A família era de Pelotas e eu pequeno ficava sempre bravo, porque antes de ir para Pelotas ele tinha que passar na filial, né? Ele se achava na obrigação de passar na filial para ver justamente a câmara fria estava funcionando tudo direitinho. E Porque na podia faltar volta, energia, né? Faltasse energia, sim, perdia sim. tudo. E aí na volta também de Pelotas ele passava ali de novo. E eu, criança, né, sempre brabo, que tinha que ficar esperando ele um tempo ali até ele ver que estava tudo certinho. Então é a preocupação, né? Ele foi sempre um cara muito dedicado e ainda bem que eu peguei essa herança também. Eu gosto de me dedicar bastante às coisas que eu faço, justamente espelhado no trabalho dele, né? Aham. E então ele ficou com a panificação, essa foi a escola dele, foi no fermento Taquara, onde ele conheceu todo esse interiorzão do Rio Grande do Sul, né? Tinha os clientes já estabelecidos do fermento, que era Itaiquara e Fleshman, né? Era uma dupla, não Eram os tinha, grandes concorrentes, né? Eram os não grandes tinha concorrentes. outro caminho, né? Então foi muito interessante. E aí, depois disso, quando ele estava para completar 40 anos, naquela época significa estar indo para aposentadoria já, né? Porque com 40 anos tu já estava aposentado. Ele teve desligamento de Itaiquara aí. Houve mudanças lá e acabaram desligando ele. E aí, meu garoto, foi um momento difícil ali para ele, né? Mas mal sabia ele que ia se transformar isso numa oportunidade. Então, quase junto ali, enquanto ele estava meio perdido, saber o que fazer da vida, já que tinha se dedicado todo o tempo ao fermento Taquara, ele foi convidado por uma empresa paulista para vender os produtos deles aqui, para a representação no sul do Brasil. E era, eu não me lembro bem da empresa, mas vendia, acho que era Pancreme o nome do produto, que era um cheiro de ovos, assim. Começou por aí. Depois, logo em seguida, ele começou a vender melhorador, né? Que aí começou também, já Aí que de falou do qual empresa Araújo, era o o método melhorador? AFO. Lembra? Consegue lembrar? Sim, aí tinha, por um período, eu me lembro da KM, que ele vendia KM, que depois virou KM Puratos, né? por Era atos. KM lá E do do Custódio, né? Do seu Custódio, eu me Custódio, lembro grande dele. Custódio, exatamente. Eu me lembro bem, ele vinha para o sul aqui, ficava na nossa casa na praia lá. Muito Ah, que legal, né? legal. E hoje o filho Eu dele saiba, toca eu saiba o Arcola, né? Custódio está em Portugal hoje em dia, né? Que eu saiba, Isso. ele está por lá, voltou para a terrinha. E o Alexandre, que é o filho dele, comanda a Arcolor hoje, né? Isso. Que eu acabei conhecendo também no meio do caminho, assim. Somos da mesma idade, mais ou menos.
E então foi nesse período que ele aprendeu e aí começou incorporando devagarinho um ou outro produto, e o começo foi em casa, né? Então, no fundo de casa ficava o depósito, e aí ele começou a trabalhar sozinho. Ele mesmo E fazia as aí, Odualdo, entregas, tem um carregava. detalhe para quem está nos assistindo, né? Você falando tudo o contexto da história, né? Porque vender produtos refrigerados lá no passado era complicadíssimo, né? Faltava Exatamente. energia, por isso que a atenção do teu pai de sempre estar olhando a câmera fria para ver se não estava faltando energia, se estava tudo correto e tal. E aí, depois dessa mudança que ele deixa de vender fermento, que era um grande negócio, né? E começa Isso. agora a ter que vender produtos que precisam ser mais trabalhados, não é fácil. Não é fácil, porque É. era realmente um romper aí de sair de um produto quase de venda certa. É só ter uma clientela ali, fermento era muito isso no passado, para vender, disputar o mercado de aditivo, de melhorador, disputar outros produtos dentro das padarias, no conceito que as padarias tinham suas, vamos dizer assim, suas dificuldades, né, de Isso. compra, né, muita fidelidade para uma marca. O dono da padaria não queria correr risco de mudar para outra, mas aí teu pai foi conquistando, já em cima do que ele tinha do fermento, ele foi conquistando essa clientela, né? Isso, perfeito, foi bem por aí. E aí estava passando essa mudança também na panificação de fazer um produto mais rápido, né? Então as amassadeiras ficaram mais velozes, aí a entrada do melhorador foi importante, né? Chegou E a pulverizar Twitter aí no Rio Grande do Sul nessa época? Aquela maceira de não, 400 e tantas RPM da Cian útil? não me lembro dessa aí, não me lembro. Porque até então o pai também não tinha uma relação com os equipamentos, né? Começou só com Ah, os tá. produtos propriamente dito. Aham. Depois, quando o negócio começou a crescer, ele chamou meu tio, a empresa sempre foi familiar, e aí o meu tio começou a trabalhar com ele para vender esses produtos, os melhoradores aí. E aí o que aconteceu é que eles, sem querer, eles começaram devagarinho, mas o negócio foi crescendo, assim, surpreendentemente. E aí a garagem de casa já não era mais suficiente. E a gente morava na rua de trás da Avenida Cis Brasil, que é uma avenida importante aqui em Porto Alegre, né? E aí o pai conseguiu comprar uma casa na Avenida Cis Brasil. E aí sim, então começou em 79 isso aí. Começou a Rochefort Comércio e Representações Limitada. Foi onde eu conheci E vocês, foi nesse local já? isso, era ali na Cis Ah, Brasil era já. grande o espaço, hein? Que aí quando tu conheceu, ele já tinha comprado a segunda casa aí. Mas nesse Ah, primeiro momento só tinha uma, né? E era basicamente, só que aí tinha uma cara maior, né? Tinha um pequeno depósito, e aí sim ele começou a introduzir os equipamentos, né? Na loja ali da Cis Brasil. Então ele começou a vender fornos, maquinários, era também um movimento, né? Importante no Brasil, que os equipamentos começou tipo uma industrialização mesmo do setor, né? E muita gente trocando, era aqueles equipamentos grandes, aí começou a ter as padarias menores, mais pulverizadas, né? equipamentos Tu mais acompanhou isso compactos tudo. também, né? Isso, tu acompanhou tudo isso, né? E então foi muito bom. Ele estava presente nesse momento aí, Você né? consegue lembrar as marcas que ele vendia de equipamento, só para a gente situar Sim, um pouco ele a vendia. história aí? No primeiro ele vendia várias marcas, né? Mas depois ele pegou a representação da Superfecta. E aí ele Perfeito. ficou então com a Superfecta ali de Ferraz de Vasconcelos, era a fábrica, Isso. porque assim como meu pai teve a escola do fermento Taquara, ele não estudou para isso, eu também não estudei para isso, né? Eu sou químico e durante esse período, então, eu estava vivendo com ele, né? Então, eu fui na fábrica da Ferraz, comecei a acompanhar os concorrentes, ia nas feiras, e aí eu também estava fazendo a minha faculdade da vida, né? Assim como meu pai, e que tornou o nosso sustento, né? Até hoje o meu também.
Alguém mais da família, além de você, estava junto aí do negócio? Tua mãe, Sim, sim. teu Aí, tio, quando teve a você já falou? loja, isso, quando teve a loja, o pai e o tio saíam para viajar e a mãe ficava ali, né? Eu e a minha irmã era muito pequena, estava no ensino médio ainda, não estava ligado nessas coisas. Mas durante esse período aí, também ele precisou voltar algumas vezes, ficava ali na loja e tudo, e a loja foi tomando corpo. Nesse momento, porque é legal que, para quem está nos ouvindo, que vai se formar um modelo de negócio novo que depois foi sucesso na época, né? Que era assim, já tinha então alguns produtos, tínhamos os equipamentos, e os clientes começaram a pedir algumas coisas, tipo formas para colocar nos fornos, né? Alguns utensílios. E aí o pai, nesse momento, já viajava nas feiras aí em São Paulo, né? Que também estava começando, era na época da Fispal só. Nem Dá tinha para dizer que Fipan, não tinha. teu pai era quem trazia as tendências do setor de Isso, panificação para o Rio Grande do Sul, né? exatamente, foi isso que aconteceu. Né? Então, era bem difícil isso, não tinha internet naquela época, não tinha grandes conhecimentos assim do pessoal, né? Viajava pouco também, porque era caro. Então, ele começou a trazer formas, utensílios, novos produtos de panificação e ampliou bastante o mix da loja, né? Nesse momento de ampliação do mix, foi que ele surgiu a necessidade de comprar a casa do lado. E aí foi quando nos conheceu. Ele estava amplo e nesse meio tempo ele também entrou com a central de distribuição. E aí começou a representar a Sambra, né? De Isso. gorduras, que depois virou Bung. Que aí era Teve Sanrig, vários. né? Sanrig. Tanrig aqui no Rio Grande do Sul, exato. Sanrig, Óleos e margarinas. E isso era um produto que vendeu muito para nós, né? A distribuição foi isso, então ele comprou caminhões, tinha uma frota bem boa, e abriu uma outra filial que não era na CIS Brasil, umas 2 ruas abaixo, que era só para distribuição. Nesse meio tempo, em paralelo, o Odualdo aqui estava fazendo técnico em Química, fui trabalhar na Copesul, na indústria petroquímica, no Polo aqui, e aí estava crescendo muito essa loja, né? Graças a Deus. E aí eu disse, mas vou ter que sair então da Copesul e vou trabalhar com meu pai, né? Que aí eu já tinha idade para entender essas coisas. E aí eu fui trabalhar com ele, então. Nesse meio tempo, tá esse burburinho. Então, assim, a loja cresceu muito, o pai ganhou muito dinheiro, né? Principalmente porque depois, com a minha mãe lá, e a minha mãe sempre foi também, assim, meio de se aventurar em algumas coisas. O pai era um empresário típico, né? Empreendedor típico, assim, mas a minha mãe era mais louca, assim. E ela trouxe para a loja, e isso é importante, né? Que a gente chama de fora da casinha hoje em dia. Ela pensou fora da caixa, falei casinha, né? Da caixinha, fora da caixinha. E ela começou a vender sorvetes, pó de sorvetes, que também estava começando nessa época, e logo em seguida chocolates, para o pessoal fazer em casa. Meu garoto, deu um sucesso. Chegava a ponto, tu viu o tamanho da loja, a gente tinha que fechar a loja, porque não cabia gente lá dentro, e formava Aqueles cursos fila já, né? na Quer dizer, rua. era precursor daqueles cursos ou era para comprar isso? Era para comprar. E aí, Uau! tudo isso em seguida, né? Foi uma coisa em cima da outra. Que legal. E aí, então, fechava a porta, fila na rua, nos minutos finais de quando estava acabando o chocolate, a gente chegava a dar senha para o pessoal não ficar na fila à toa, né? Era um absurdo. Que Junto com legal. isso, é muito louco, muito louco. Eu me lembro como se fosse hoje, assim. E nós trabalhando que nem os loucos, né? Aí o que aconteceu? Uma cliente da mãe, a Noêmia Munarete, eu vou falar o nome dela porque ela foi importante, ela sugeriu que a gente ensinasse, para ampliar ainda a venda, que já era um absurdo, ensinasse o pessoal a fazer ovos, né? Barrinhas e trabalhar com chocolate, no final das contas. Ninguém Porque, de sabia, novo, né? ninguém Chocolate era sabia, não coisa. tinha nada. Nem na TV, nem nada.
tinha pouquíssimos programas de culinária, mas nada assim que fosse relevante. Então era tudo na raça. Boa, falou uma palavra certa, era tudo na raça. E aí, o que aconteceu? Tinha um espaço do lado, a mãe, vamos fazer ali. E ela, num corredor, assim, que tinha na lateral. E aí foi feito ali os primeiros cursos, logo em seguida veio o professor Noeci Pereira, também muito conhecido, né? Ele montou as padarias do Supermercado Real aqui em Porto Alegre, e na época o Supermercado Real era como se fosse o Bourbon hoje, né? Sim, gigante. Até aí. O Mercado Real foi uma revolução, né, no setor de mercados, e que também afetou as padarias, né? Porque eles entraram para valer, né? Para valer. E aí o pai e o professor Noeci se juntaram, então, e aí começou uma nova fase, que aí a minha mãe que cuidou, que foi o centro de curso da Casa do Padeiro. Nessa época também foi feito pelo professor Noeci, pelo meu pai, a primeira carreta do Senai. Eles que tiveram a ideia de colocar dentro de um caminhão uma padaria, já que os equipamentos estavam menores, né, do que eram tradicionais, para sair fazendo aí uma volta pelo Brasil, né? Então, olha só como é importante, né, que às vezes a gente fala dos padeiros, dos donos das padarias, mas tem todo um grupo de vendedores de insumos, de equipamentos que constrói o setor também, né? Com certeza. E hoje em dia a qualificação também, um grupo de professores especialistas nas suas áreas também movimentando o setor. Então a gente não faz nada sozinho, né? Nós somos tem um detalhe, né? Tem um detalhe importante aí, né, Adolfo? Você, como filho de comerciante, e eu também, é o marketing das pessoas que não tiveram essa oportunidade de estudo, de contratar uma pessoa de marketing, que nem existia, talvez essa palavra na época, mas a experiência e a proximidade do mercado, proximidade das pessoas, ouvindo as necessidades, indo para feiras, vendo as revistas que tinham na época, quer dizer, acompanhando aí e rompendo, como tua mãe fez também, rompendo, tirando ali como você falou mesmo, tirando do comodismo ali, tirando do que tinha no dia a dia. Não, vamos criar algo novo e vamos dar ferramentas, porque o pessoal aprendendo a fazer vai comprar mais. E nós, exatamente. Se a gente ensinar, eles vão ter fidelidade conosco. Então, quer dizer, era uma coisa... Meu pai costumava falar que ele trabalhava muito boca a boca. Quer dizer, alguém era bem atendido, apesar do jeitão dele, do meu pai, né? Mas era boca a boca que ia falando. Olha, Raimundo, da Casa das Canetas. Tal. Então, teu pai também foi fazendo essa propagação desde lá do começo, vendendo fermento. Né? Agora, nessa estrutura, o mercado também foi mudando, né? Quer dizer, outros concorrentes, os fornecedores vendendo também direto, né? A vida não era tão florida assim, né? Porque muitas vezes aquele distribuidor, aquela empresa lá, crescia os olhos de algumas empresas fornecedoras que criavam suas equipes para vender próprio, com representantes. Teve algum momento mais de choque, assim, de perder o carro-chefe da empresa, que isso também acontece, né? Sim, não, teve. Então, nesse momento aí do final dos anos 90, estava estruturado e consolidado esse novo modelo de negócio, né? E, paralelo a isso, tinha muitas mudanças, né? A gente olha para trás agora, tinha muitas mudanças. Começou a entrar o computador, então tinha que informatizar a empresa também, algo que a gente não conhecia e ficava a cargo dos filhos, porque para os pais era muito distante, e para nós era uma novidade, né? Mas também a gente tinha mais chance de fazer isso. E, em paralelo a isso, tem um lado que é o crescimento da empresa, mas tem um lado que a gente sempre tem que estar atento, que é o mundo político, né? Então, a gente viveu nesse meio percurso aí o Plano Real, né? Sim. E o Plano Real pegou a Casa do Padeiro, não estava pronta, porque ao mesmo tempo crescia, o pai investia muito, né?
Então ele estava meio endividado. E quem tinha dívidas nessa época aí foi complicadésimo. Então já deu uma turbulência, né? Fora isso que tu falou, E né? que Começou a antes ele ter... conviveu com as inflações até de 80% ao mês, né? Quer Isso, dizer, tem mais bom isso, lembrar, né, que exatamente. antes do Plano Real era a loucura Uhum. da inflação. Quer dizer, você podia ganhar muito dinheiro, mas podia perder também, porque se você Sim, perdesse uma direto. compra, não tivesse capital para bancar ali uma compra, você ia pegar um aumento gigantesco, que as empresas eram mudando ali os preços constantemente, não era Toda mudando hora. mensalmente, semanalmente, não, era constantemente, era diário, tabela diária, né? Era uma loucura. Nem dá para imaginar isso, né? Agora tu falou, eu me vi lá, toda hora trocando preço. E senão não comprava, né? O próximo, se não reajustasse, tu E não tinha dinheiro comprava para o repor, outro. né? Para repor estoque. Exatamente. Quase o que foi com querosene aí de aviação, né? No dia para o outro, 50%. Mas como assim? Só que era muito mais lá na época. Bem, Sim. e aí aconteceu isso que você falou também. As empresas que tinham seus distribuidores começaram a dividir as áreas, né, desses distribuidores. Começaram a fazer micro-áreas. Então, não era mais todo o estado, era só um pedaço aqui, Porto Alegre. Tinha os nossos concorrentes, entre aspas, né, que eram os distribuidores da região, que a gente fazia os encontros lá na Bunga, me lembro bem direitinho, né? Todos os distribuidores da região, aí tu ia lá, falava alguma coisa sobre. E isso tudo começou o pessoal a olhar também esse modelo de negócio e meio que copiar, né? E nesse momento vinha muita gente também de fora do Rio Grande do Sul para como o pessoal conhecia o pai lá de São Paulo, das feiras, eles começaram a olhar e copiar esse negócio. Então, Plano Real, depois veio uma abertura de mercado da globalização, né? Que acabou mudando radicalmente, começou a vir. E aí, para quem está nos assistindo, é só imaginar os carros, né? Que a gente tinha na época aqui no Brasil, e o mercado ampliou e começou a vir carros de fora. A mesma coisa foi os equipamentos. Sim. Inclusive, foi nessa época aí que eu fui na feira lá em Düsseldorf, que era Iba. na IBA, isso. O real era centavos de dólar, coisa boa. E aí eu fui ver coisas que, depois de muito tempo, acabou chegando aqui no Brasil. E a gente pegou toda essa transição. Então, resumindo, o impacto desses planos, né? E com a alto endividamento do pai, a parte, principalmente da distribuição, sofreu bastante. Então, a primeira coisa que teve que ser terminada foi a distribuição mesmo, e a gente ficou só com a loja, né? E nesse período foi bem difícil, né? Tão difícil que ele teve o primeiro problema de saúde, que foi o infarto que ele teve, o primeiro, né? Para voltar um pouco lá no meu avô, o meu avô morreu de infarto também. Mas naquela época tinha poucos recursos, né? Então você infartava, ia para o hospital, mas falecia. E o pai não, né? Acabou que ele se recuperou, assim como eu, né? Eu tenho 3 infartos já na minha lista. Camarada. A gente se recupera e tá livre, né? Então, o que aconteceu é que eu comecei a me dar conta que eu não tinha o perfil tanto de empresário assim. Nessa época que eu falei dos cursos, eu sempre gostei de ser professor. Então, minhas primeiras aulas foi de Você chegou ensinar a a dar fazer aula lá sorvete. Chegou a dar aula lá na casa do Nos padre? Porque cursos. eu dei palestras lá, né? Eu lembro bem, não sei se Isso, você estava na oportunidade, não lembro quantas palestras também eu ministrei lá, mas eu estive lá no auditório de vocês lá, dando isso. palestra. Foi bem, vários casos interessantes aí que eu tenho na minha história, foi lá dentro da casa do padeiro Rochefort, né? E você Isso. também aproveitou também esse gancho para dar aula lá, foi isso? Isso, aí eu comecei a aprender a fazer sorvete, que foi a primeira Olha, coisa que eu fiz.
E eu ia na Duas Rodas, em Santa Catarina, lá aprender a fazer, porque também era uma mudança que eles estavam fazendo de rumos, em que os produtos industriais de sorvetes começaram a ser vendidos em potes. Mas os potes foi uma consequência. Antes, que é quando a gente entrou, a gente comprava aqueles embalagens enormes e ensacava tudo em 100 gramas e vendia. E o pessoal podia fazer em casa um sorvete, então, caseiro, mas com cara de industrial, os mesmos paladares e tudo. E aí eu fiz muito curso, aprendi a fazer taças, aprendi a fazer tortas de sorvete, me dediquei bastante e adorei, né? E depois, logo em seguida, eu comecei a conviver com as culinaristas, chegou a ter 12 culinaristas a gente dava aula de tudo que você possa imaginar, salgados, a parte de gastronomia de ceias, Isso panetone. que ano, mais ou menos, você consegue datar? Sim, no finalzinho dos 80, início dos 90. Né? Foi Porque quando... eu chamo a atenção disso aí, porque a gente fala muito hoje, estamos em 2026, né? E se fala muito na questão de que todo brasileiro é um empreendedor. Olha como vem lá de trás essa questão desses cursos de gente que ia fazer porque queria montar um negócio. Estamos falando de Exato. décadas atrás. Né? E a casa do padeiro Rochefort já fazia essa ação de propagação, de abertura para empreendedores e, claro, ensinando também a quem já estava estabelecido a criar novas oportunidades ali para seus negócios. Né? Então, muito legal, né? Porque você vê o quanto é importante esse suporte ao empreendedor. Lá de trás, décadas atrás, né? Exato. O centro de cursos, esse que você falou que deu palestras, era um oásis, né? É onde todo mundo vinha aprender. Até hoje eu ando pelo Rio Grande do Sul todo, quando eu falo da Casa do Padeiro, sempre tem em alguma cidade alguém que vinha nos cursos, né? Inclusive, abrindo um parênteses e falando um pouco do pai, no velório do pai apareceu uma pessoa que a gente não conhecia, assim, né? E ele estava muito tocado. E a gente foi poder conversar com ele conversou com a minha mãe, depois rapidamente comigo. Ele era um cliente do pai. Olha só. Que, porque o Sindipan, todo mundo aqui, né, ficou sabendo, mandou colher de flores, o trabalho do pai, por isso que é bem bonito, né, poder falar de coisas interessantes. Então, o pai mudou a vida dele. É parte da planificação do Rio Grande do Sul, sem dúvida. Exatamente. E o pai mudou a vida desse rapaz aí, né? Hoje ele tem 2 padarias, mas na época o pai visitou ele, era aquilo que a gente estava conversando antes, né, da mudança de equipamentos e tudo. E o pai falou: "Não, vamos atualizar a tua padaria aqui, não pode ficar desse jeito, vamos fazer isso, aquilo, aquele outro". E ele convenceu, o pai era excelente vendedor, né? Convenceu esse rapaz a montar a padaria. Só que também ele passou por esses problemas todos que eu estava falando em paralelo, né, que estavam acontecendo no Brasil. E ele não teve dinheiro para pagar. E o pai falou para ele assim: não te preocupa, te organiza aí, quando tu tiver dinheiro, tu me paga. Opa, que maravilha, né, rapaz? E ele tem até hoje o pai assim como algo fundamental assim para o sucesso dele. Passado esses percalços, então ele conseguiu pagar o pai, ampliar. Superar todas essas. É uma pena que eu me esqueci do nome das padarias, porque não era o momento ali que a gente estava para fazer, mas foi tão bonito, e isso mostra o que era o meu pai, e a minha mãe também eu incluo aí, né? Perfeito, Odualdo. Essa era a diferença das empresas, né, do passado, porque era a personificação. Né? A casa do padeiro Rochefort era a casa do padeiro Rochefort, da família Rochefort, aí fazendo diferença dentro da cidade, dentro do estado, mas nessa relação de confiança que tinha, de vendas honestas, de olho no olho, como se diz, né? E, claro, esse sentimento aí de putz, olha, cara, vamos te dar uma força aí para você se recuperar. E é bonito a gente ouvir isso, né? Infelizmente, hoje em dia,
uma empresa CDV, você está morto, né? Porque Aham. tudo é automático, pouca gente às vezes eu falo aqui na revista, quando o pessoal vem fazer um anúncio, eu digo, gente, vocês precisam mostrar a cara de alguém. Vocês precisam. Uhum. Não É coloca um verdade. robô, coloca Sim. alguém. É o diretor, mas vai Aham. mudar o diretor, não importa, mas as pessoas precisam saber que não estão falando com um logotipo, estão falando com Exato. alguém. E na Casa Rochefort, era teu pai, era tua mãe, que as pessoas podiam ir lá direto falar com eles, né? Então, muitas vezes você fala com Isso. uma multinacional, uma empresa nacional grande, mas quem é esse ser? Você não sabe. É. E essa é a diferença de uma empresa como a do teu pai, né? E uma ação legal também como essa que teu pai fez. Muito bom ouvir isso. E nesse período aí que a gente trabalhou, estava toda a família, né? Era empresa familiar mesmo. Então estava aí o pai, a mãe, eu, a minha irmã, minha esposa, a filha pequena estava lá também crescendo junto na loja. E os funcionários, colaboradores, também eram dessa linha, né? Eles eram abraçados. Agora também no velório do pai estava vários lá, né? Então tinha uma relação além do negócio, né? Além do dinheiro, era uma relação emocional. Isso é importante, né? O capitalismo só tem sentido se tu olhar para o próximo, né? Senão, Sim, dinheiro pelo dinheiro vai valer para quê, né? exatamente. E então hoje um pouquinho a gente está querendo voltar, né, com o ESG, de olhar para o ambiente, de olhar para a governança, né, e de olhar para os colaboradores. Então, o pessoal fala da escala 6 por 1, porque vai perder dinheiro. Pô, mas vamos olhar para o ser humano também. Tu Sim, não sem dúvida. gosta de ter um dia mais de folga? Se tu tiver um dia mais de folga, tu não vai poder ficar mais satisfeito, até gastar também com outras coisas, que hoje em dia tu não tem para gastar. Aquele um dia de folga, tu quer o quê? Descansar. Vai consumir É o mais, único vai dia ter mais que tu vai. lazer, uma série de coisas, né? O dinheiro vai girar. Agora, professor Dol, chegou a idade, né? Teu pai foi caminhando, tua mãe também já. Eu vivi isso também na empresa do meu pai, ele já com mais tempo de idade, e o ritmo, claro, não acompanha, não é igual, o mercado muda também, né? Sim, Fica mais pesado, e aí chega aquele momento que diz assim: está na hora. Então, está na hora da empresa, da gente encerrar as atividades e tal. Já cumprimos sim. nossa missão. Foram decorridos quantos anos da casa do padeiro Rochefort? E você diria que quais os principais motivos de parar? Sim, foram os 30 anos no total, né? Aí, um pouco a gente começou a desenhar e eu comecei a falar uma coisa, depois me esqueci. Então, foi toda a família, né, trabalhar, e aí começou a ter esses problemas financeiros, começou tendo que abrir mão da distribuição dos produtos para ficar só com a loja. Então, aí já começou o declínio, vou chamar assim, né? O pai já tinha tido o segundo infarto nesse meio caminho. E aí eu disse, meu Deus, é agora que a gente faz aqui, ó. Tá toda a família, se der zebra, não vai ter ninguém para segurar do outro lado, né? Uhum. Então eu tive que fazer um movimento corajoso aí, que é sair da empresa e voltar para o meu lado químico, que era o que eu conhecia, né? E aí eu fui fazer uma vida em paralelo da química e deixei o pai. Claro, eu estava lá nas reuniões de família, né? Que é só o que a gente falava, era sobre isso. Uma empresa familiar que não se cuida, né? Acaba convivendo com dia e noite, principalmente a época de problemas. A época de ouro, que nem eu falei lá, de fila na porta, nunca tem problema, né? Então a Sim, família quase nem fala do negócio porque está tudo certo. Agora, quando tem os problemas, quando você tem que a gente abrir mão de bens para começar as conquistas que estiveram por um lado acabaram sendo usadas para pagar dívidas, né? Impostos, aquelas coisas todas. Então começou ali no ano 2000 já começou a ter esse problema técnico aí, e aí eu saí da empresa, né? Graças a Deus, porque, por um lado, eu construí uma vida que na época eu não sabia, que hoje me dá o sustento e estabilidade
para sustentar a minha mãe também agora, né? Uhum. E o pai salvou alguns bens que acabaram ajudando agora, porque isso aconteceu, né? Tinha um nome forte e o pai já não tinha saúde, e eu já não estava ficando lá, então a ideia naquela época é vender a empresa. E assim foi feito, né? Com todo assim, esse modelo de negócio, que já não era mais único, já era replicado. Então, ainda aqui em Porto Alegre existe a Casa do Padeiro, que foi a venda que o pai fez do nome, os funcionários, e sempre teve essa preocupação, né? Volto a frisar que isso é importante, que ninguém ficasse mal. Na parte, quando a gente trocou a distribuição, do pacto nosso era que todos os nossos vendedores fossem parar na outra empresa, assim como o técnico que a gente tinha também, que está até hoje lá, é a Sears, que foi a que adquiriu a parte da distribuição na época, e a loja que ficou viva por mais tempo, hoje em dia é tocada por uma outra empresa, né? Mas não é do mesmo jeito que era antes, né? Até porque mudou muita coisa. Mas, sim, foi por causa de questões de saúde, questões de mudança dentro da família, né? Que eu vi que não era um negócio que eu queria. Na época, eu falava que eu era o proprietário da empresa, porque na minha loucura toda aqui, eu estava me sentindo desconfortável, né? Porque eu queria resolver os problemas, só que o pai era o grande vendedor, o pai era o grande empreendedor, e o pai que matava no peito tudo isso, né? Então, esse foi o cenário, assim, da gente decidir, então, vender a loja, e aí, sim, isso foi quando o pai tinha uns 70 anos, né? E aí, hoje em dia, é tocada por outros, mas o que importa é esse legado, né? Que permanece vivo até através do meu trabalho, né? Porque eu nunca imaginei estar na área de panificação. Logo em seguida, ali, voltando um pouquinho no sorvete, como tinha vários profissionais dando aula, tinha o professor Noeci Pereira, que ele que me ensinou a panificação, né? Então, os cursos deles, e depois, quando eu fui trabalhar na Universidade de Caxias do Sul, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, dar aula de panificação no curso de Engenharia de Alimentos. E aí, sim, aí eu entrei sem dó nem piedade, depois trabalhei na Escola de Gastronomia da UCS também, e depois fundei para ver, né, quanta herança aí dessa história do meu pai, porque é consequência, aí eu me apaixonei pela panificação nesse período que eu estava lá, acabei criando o primeiro curso técnico em panificação aqui no Rio Grande do Sul, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui no campus de Porto Alegre, e tem também agora um segundo curso em Osório. Então, olha só quanto legado, e é culpa... com certeza, com certeza. O Odovaldo Rochefort. Né? Então, a gente tem que ficar feliz, né? Mesmo sendo um momento triste, tem que ficar feliz porque a vida dele valeu a pena, né? E ele, acho que isso é o que mais, foram 89 anos, ele faleceu com 89 anos. Uma vida com sentido, com significado. É sempre bom a gente estar fazendo isso, né? Então a gente aproveita nesse momento aqui da TV Panificação Brasileira para homenagear o teu pai, pessoa que eu tive a oportunidade de cruzar na vida. Bom, isso é gostoso também quando a gente tem essa oportunidade e que me leva até você. Então, quer dizer, você vê que a gente tem também essa continuidade aí, que você vai continuar também aí trazendo todo esse desenvolvimento. Professor Dualdo, olha, muito feliz em estar podendo resgatar isso, né? Podendo resgatar. Eu sou verdade. Uma pessoa que amo a história da panificação, assim como você também. É importante esses registros, né? Sem tristezas, de alegria e de reconhecimento real desses valores, né? De pessoas que conseguiram, com lutas, com vitórias, com derrotas, com dúvidas e tudo que faz a jornada de cada um da gente. Professor Dualdo, muito grato pelo você abrir o coração com a gente, você poder partilhar conosco isso aí, viu? Muito obrigado. Pô, eu que agradeço esse espaço aí,
em nome da minha família toda, porque é sempre um prazer poder falar sobre isso, né? Que foi realmente, né, o meu pai, o seu Rochefort, né, é um testemunho desse trabalho honesto, né, dessa visão empreendedora, do amor pela família, incluindo aí os colaboradores, né? E com esse trabalho ele transformou não apenas uma empresa, mas todo um setor, né? Todo um monte de gente, ajudou profissionais que até hoje estão trilhando o seu caminho, né? E então cada forno que ele vendeu, que hoje ainda tira pão, cada padaria que ele montou e está aí consolidada na figura daquele padeiro que eu mostrei falei aqui. Isso é muito gratificante, assim, Muito né? legal, muito Então, muito importante. obrigado por esse espaço aí, de coração. Certeza. E essas fotos que vocês vão ver aí durante essa gravação aqui, né, vai também trazer para vocês lembranças aí e a imagem mais clara, até porque muitos vão dizer, puxa, não lembro, vai poder também visualmente estar recuperando isso aí. Professor Dualdo, meu abraço para você, toda a nossa equipe aqui, muito deixa um obrigado. abraço para você também. Até mais, professor, um abraço, Até tchau, mais. tchau. Tchau.